Às vezes, a dependência emocional não chega gritando. Ela chega quieta, disfarçada de carinho, de preocupação, de quero apenas o bem. Você acredita estar no controle, acha que só está sendo atencioso, mas por dentro existe algo que te prende. Uma pequena ansiedade sempre que o outro se distancia. Um incômodo, quando o silêncio dura um pouco mais do que o esperado. A dependência emocional, na maior parte das vezes, não se apresenta como fraqueza, e sim como amor. Ela se mistura com o cuidado, com o costume, com o desejo de estar junto. Mas aos poucos, o vínculo começa a pesar. Não porque o outro muda, mas porque o amor deixa de ser liberdade e passa a ser necessidade. Hoje, no Divã da Mente, nós vamos olhar para esse tipo de amor que parece bonito, mas que silenciosamente nos esvazia. Vamos entender como nasce essa dependência, porque ela é tão difícil de enxergar, e, principalmente, como se libertar dela sem perder a capacidade de amar. Porque o amor verdadeiro não exige que você se perca. Ele nasce quando você aprende a ficar inteira, mesmo quando está acompanhada. A dependência emocional não é apenas um comportamento, é um modo de existir. É quando o eu se dissolve no nós. Quando o outro se torna o eixo que sustenta nossa autoestima. A pessoa dependente emocionalmente não apenas ama, ela precisa do outro para se sentir viva, desejada, reconhecida. Tudo o que faz é guiado por um desejo inconsciente de garantir amor e aprovação, mesmo que isso custe a própria paz. No fundo, a dependência é um grito silencioso por segurança. É o medo de ficar só, o medo de não ser suficiente, o medo de não ser amado. É um padrão psíquico que transforma o amor em sobrevivência. E quem vive nesse estado acredita que o outro tem o poder de preencher o vazio que carrega por dentro. Mas o amor, quando nasce do medo, não é amor, é necessidade. E toda necessidade vem de uma falta mal resolvida. A dependência emocional aprisiona porque cria a ilusão de que o outro é a fonte da nossa vida. E quando o outro se afasta, o mundo parece desabar. Por isso, quem é dependente tende a se anular, ceder demais, tolerar o intolerável. No fundo, existe o medo de que, se mostrar quem realmente é, será rejeitado. Assim, a pessoa passa a existir apenas como reflexo do outro, esquecendo-se de si mesma. À primeira vista, a dependência emocional pode parecer cuidado, amor e entrega. A pessoa se dedica intensamente, está sempre disponível e acredita que isso é prova de afeto. Mas por trás desse comportamento, existe um medo disfarçado de carinho. É como se dissesse: eu cuido porque tenho medo de ser esquecido. Eu dou tudo porque, no fundo, acredito que se eu não fizer, ninguém fará por mim. O cuidado, nesse caso, não nasce da abundância, mas da escassez. A pessoa dependente acredita que quanto mais fizer pelo outro, mais amada será. Então, passa a medir o próprio valor pela utilidade. É o tipo de relação onde um dá tudo e o outro recebe sem perceber o peso da entrega. Aos poucos, o cuidado se transforma em um fardo e o amor se torna obrigação. A sensação é de que, se parar de se doar, o outro irá embora, e com ele, o sentido da própria vida. Essa ilusão de cuidado é perigosa porque mascara o desequilíbrio. Amar não é se anular para ser aceito. O verdadeiro cuidado nasce do amor próprio, não da necessidade. Mas enquanto a pessoa acreditar que precisa se sacrificar para ser amada, continuará repetindo o mesmo padrão, o de quem dá tudo para não perder o pouco que recebe. A dependência emocional raramente nasce na vida adulta. Ela é construída lá atrás, na infância. Quando a criança cresce com a sensação de que precisa merecer amor, algo dentro dela se fragmenta. Talvez tenha tido pais ausentes, que estavam fisicamente presentes, mas emocionalmente distantes. Ou talvez tenha vivido com pais controladores, que a sufocavam com expectativas. Em ambos os casos, o resultado é o mesmo. O amor deixa de ser livre e se torna condicional. Na psicanálise, entendemos que os primeiros vínculos moldam a forma como amamos. Uma criança que aprendeu a se calar para não perder afeto, cresce achando que precisa ser perfeita para ser amada. E quando adulta, repete o mesmo roteiro nos relacionamentos. Tenta agradar, teme o abandono e sente culpa por querer espaço. O que era sobrevivência na infância, vira padrão afetivo na vida adulta. Por isso, a cura da dependência emocional passa, inevitavelmente, por revisitar a infância. É preciso olhar para aquela criança que acreditou que não era suficiente e dizer a ela: você não precisa mais lutar por amor. O amor verdadeiro não exige esforço.
Ele reconhece quem você é. Somente quando essa ferida é acolhida, é possível começar a amar sem medo. Todo dependente emocional carrega um medo profundo de ser esquecido. É o medo de se tornar invisível, de não ser importante para ninguém. Esse medo é como uma sombra que persegue e faz com que a pessoa viva em constante alerta. Cada silêncio vira ameaça, cada ausência é interpretada como rejeição. Assim, a vida se torna uma tentativa desesperada de não ser deixada de lado. Esse medo vem de experiências precoces de negligência emocional. Pode ter sido uma mãe que não olhava, um pai que nunca ouvia, ou um ambiente onde os sentimentos eram ignorados. Quando a criança aprende que precisa gritar para ser percebida, carrega para sempre o trauma da invisibilidade. Na vida adulta, essa dor se manifesta como ansiedade, ciúme, possessividade e uma necessidade constante de reafirmação. Mas a verdade é que ninguém pode nos esquecer se nunca deixamos de existir para nós mesmos. O medo de ser esquecido nasce da falta de presença interior. Quando nos reconectamos com quem somos, percebemos que não precisamos mais ser lembrados, porque finalmente nos reconhecemos. Na dependência emocional, o outro não é amado pelo que é, mas pelo que representa. Ele vira um espelho que devolve uma imagem idealizada. A pessoa dependente vê no outro o que acredita não possuir: força, beleza, segurança, estabilidade. O amor vira projeção. E quando o outro falha em corresponder a essa imagem, o encantamento vira decepção. Esse movimento de idealizar e depois frustrar-se é natural na dependência. Primeiro, o outro é colocado num pedestal, como se fosse a resposta para todos os vazios. Depois, quando mostra falhas humanas, a realidade dói. O dependente, então, oscila entre amor e raiva, desejo e rejeição. É um vai e vem constante, movido pela tentativa de reviver a sensação de completude inicial. Mas ninguém pode sustentar a imagem que o outro projeta. Amar é enxergar o outro como ele é, e se enxergar também. Quando entendemos isso, o espelho se quebra, e no reflexo surge o que sempre esteve ali: a nossa própria face, pedindo para ser reconhecida. O ciclo da dependência emocional é previsível. Primeiro, vem o encantamento e a idealização. O outro parece perfeito, e o sentimento é intenso, quase místico. Em seguida, vem a entrega total, a fusão, a perda dos limites. Depois, surge o medo de perder, e com ele, o controle. Então vêm os conflitos, as cobranças e, por fim, a culpa. O relacionamento termina, e pouco depois, tudo se repete com outra pessoa. É um ciclo de dor e esperança que se alimenta do próprio vazio. A pessoa dependente confunde intensidade com amor. Ela acredita que amar é sentir demais, sofrer demais, lutar demais. Mas, na verdade, o que a move não é o amor, é o medo da perda. Ela se apega não ao outro, mas à sensação de não estar só. É um amor que não liberta, que sufoca, e que acaba se tornando uma repetição inconsciente da dor infantil de abandono. A quebra desse ciclo só acontece quando o sujeito se responsabiliza por sua própria falta. Quando percebe que o vazio não será preenchido por outro corpo, outro rosto ou outro amor. É preciso coragem para suportar a solidão que vem com o autoconhecimento, mas é nessa travessia que nasce a verdadeira liberdade emocional. A dependência emocional é a manifestação adulta de uma criança interior carente. Essa criança nunca entendeu que o amor verdadeiro não é preenchimento, é presença. Ela acredita que se o outro a deixar, ela deixará de existir. Por isso, vive tentando garantir que o outro fique, mesmo que isso custe sua paz. É uma tentativa de manter viva a ilusão de que, desta vez, o amor não vai embora. No entanto, o que realmente falta não é o outro, mas o contato consigo mesmo. A pessoa dependente projeta no outro a responsabilidade de dar o que ela não aprendeu a se dar. E por mais que o outro se esforce, nunca será suficiente. Nenhum amor externo consegue preencher o buraco que nasce da desconexão interna. A psicanálise ensina que toda falta é estruturante. Ela nos move, nos impulsiona a criar e buscar sentido. O problema é quando não aceitamos essa falta e tentamos tamponá-la com pessoas, vícios ou distrações. A cura começa quando paramos de fugir do vazio e passamos a escutá-lo. Ele não é um inimigo, é a voz do nosso eu pedindo para voltar para casa. O dependente emocional vive na fronteira entre amor e controle. Por medo da perda, tenta prender o outro.
com mensagens, cobranças, chantagens sutis. Diz: eu me preocupo. Mas o que sente é pânico diante da ideia de ser esquecido. Essa forma de amar sufoca, porque o amor é trocado por vigilância. E quanto mais tenta aprender, mais o outro se afasta. O controle nasce da insegurança. A pessoa acredita que, se tiver poder sobre o outro, poderá evitar a dor. Mas o amor não se sustenta pelo medo. Controlar o outro é uma forma de negar a própria vulnerabilidade. É dizer: se eu te vigiar, não preciso encarar o que sinto quando você não está. Só que o controle destrói a confiança e cria exatamente o que se teme: o afastamento. O verdadeiro amor nasce quando permitimos que o outro seja livre. Amar é aceitar o risco da perda. É confiar no laço que existe, não na coleira que o mantém. Quando deixamos o medo cair, o amor floresce em sua forma mais pura: presença sem posse. A dependência emocional também se manifesta fora dos relacionamentos amorosos. Ela pode estar na relação com amigos, chefes, pais ou até nas redes sociais. Vivemos uma era em que a aprovação se tornou vício. Buscamos curtidas, respostas, validações, como se cada sinal de aceitação nos garantisse existência. É o mesmo padrão: eu só existo se o outro me vê. Essa necessidade de aprovação constante é um reflexo da falta de autoestima. É o eco da criança que não foi validada e cresceu acreditando que precisava provar o próprio valor. A pessoa dependente vive para agradar, evita conflitos e teme decepcionar. Tudo para manter o amor dos outros, mesmo que isso custe o amor por si mesma. Mas a verdadeira aprovação vem de dentro. Quando aprendemos a nos validar, deixamos de pedir permissão para existir. A opinião do outro deixa de ser espelho e passa a ser apenas uma perspectiva. E é nesse ponto que nasce a autoconfiança. O poder de se olhar com amor, mesmo quando o mundo se cala. Quando a relação termina, o dependente emocional sente que perdeu o chão. Não é apenas o fim de um vínculo, é o colapso da própria identidade. O outro ocupava o lugar de sustentação psíquica, e sem ele, tudo parece vazio. Surge o pânico, o desespero, o choro incontrolável. A dor é real, mas também é um chamado para o despertar. A ausência do outro obriga o sujeito a olhar para si, e esse é o momento mais transformador da jornada. É quando se percebe que é possível existir sem o olhar alheio, que há vida depois do abandono. O luto emocional, por mais doloroso que seja, é o início da reconstrução interna. Nesse processo, a pessoa começa a se reencontrar. Descobre gostos esquecidos, paixões adormecidas, forças que nem sabia que tinha. É nesse vazio que nasce o renascimento, o retorno ao próprio eixo. Porque no fim, a dependência não é sobre o outro que se foi, mas sobre o eu que ainda precisa voltar para si. A psicanálise não propõe apagar o desejo pelo outro, mas torná-lo consciente. Ela nos ensina a sustentar o desejo sem se anular, a amar sem se perder. O processo terapêutico é uma jornada de autoconhecimento, onde revisitamos a infância, as feridas e os padrões que moldaram nosso jeito de amar. É como acender uma luz nos cantos escuros do inconsciente. A cura não é deixar de amar, mas aprender a amar de forma diferente. É entender que posso sentir falta, mas não me abandonar de novo. Que posso desejar sem implorar. Que posso estar sem me dissolver. A psicanálise devolve ao sujeito o poder sobre si, o poder de escolher laços, e não correntes. Esse reencontro com o próprio eu é libertador. É o momento em que percebemos que o amor saudável é aquele que soma, não aquele que salva. Que o outro é companheiro, não remendo. E que amar é caminhar lado a lado, sem perder o próprio passo. A verdadeira liberdade emocional não é a ausência de vínculos, mas presença consciente neles. É amar por escolha, não por medo. É estar, sem precisar se agarrar. Quando nos tornamos emocionalmente independentes, deixamos de buscar o outro como muleta e passamos a vê-lo como espelho de crescimento. Ser inteiro é o maior ato de amor que podemos oferecer. Porque quem é inteiro não exige, compartilha, não cobra, convida. O amor deixa de ser uma guerra de carências e se transforma em encontro entre duas presenças que se reconhecem. E nesse tipo de amor, não há controle nem medo. Há liberdade. Essa é a essência do amor maduro. A troca genuína, onde cada um é responsável pela própria felicidade. E quando duas pessoas inteiras se encontram, o amor se torna expansão, não dependência.
A dependência emocional é o sintoma de uma sociedade que tem medo da solidão. Mas a solidão, quando bem vivida, é o portal para a maturidade emocional. É nela que encontramos nossa voz, nossos limites e o prazer de existir por conta própria. A solidão não é ausência, é espaço para reencontro. Se você se identificou com esse tema, lembre-se, você não precisa deixar de amar, só precisa aprender a amar sem se abandonar. Ame o outro, mas também se escolha. Afinal, o verdadeiro amor começa quando você decide não se deixar para depois. Se gostou, deixa like, se inscreva, comente e compartilhe.